Muito bom dia, começa agora o nosso devocional abençoado. E é motivo de muita alegria estar aqui mais um dia para a gente meditar na palavra, debruçar na palavra, meditar na palavra, viver a palavra, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje vamos meditar num tema muito importante. É melhor o fim das coisas do que o começo. Acho que já na sua mente aí já veio a história de Salomão. E é sobre ela que iremos aprender, que se encontra lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 6. Está escrito assim, ó: melhor é o fim das coisas do que melhor é o paciente do que o orgulhoso. Você já começou algo? Você já criou expectativas sobre algo, um sonho ou alguma promessa, mas que o hoje você se encontra cansado, frustrado por ter colocado a expectativa e isso, com o decorrer do tempo, aquilo que você planejou não aconteceu. Calma, eu quero dizer que isso muitas vezes é normal na nossa caminhada. E é comum. Por quê? Porque às vezes não entendemos muito bem, mas é sobre essa lição, sobre esse entendimento hoje, que iremos mudar nossa perspectiva e com isso podemos aplicar isso na nossa vida e ter outro fim, outro resultado. Porque é melhor o fim do que o começo. Porque o fim, muitas das vezes, começamos com gás todo, aquele gás. Só que no decorrer da caminhada vamos perdendo, esvaziando. Daqui a pouco. E aí o que fica é olhar para trás e dizer assim, por que não aconteceu? Às vezes não aconteceu foi porque nós não tivemos perseverança. Salomão, ele começou bem. Salomão, ele começou com temor. Salomão, ele começou sendo humilde, sendo dependente de Deus. Porque quem o instruiu foi o seu pai, foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Davi, quando instruía Salomão para que ele fosse o sucessor do seu reino, Davi, cujo a sua história ela não começou muito favorável. Davi começou esquecido lá no pasto, cuidando das ovelhas de seu pai, que nem era cogitado ser chamado para o dia que Samuel foi na casa de Jessé ungir os seus filhos. Davi não foi cogitado, não estavam ali. Ele foi ser lembrado, já estava lá no pasto, e Samuel pede para que venha trazer, que ninguém se assentasse antes que o último chegasse. E quando Davi chegou, ele foi ungido. Esse era o pai de Salomão. Pai de Salomão, no qual escreveu que é melhor o fim do que o começo. O seu pai, ele começou não de forma favorável, mas terminou bem. Davi, ele terminou a sua carreira, mesmo com a sua falha, ele foi conhecido o homem segundo o coração de Deus, porque ele se quebrantava, ele se colocava diante de Deus mesmo, diante dos seus erros. Davi, ele terminou a sua carreira rico, com um sucessor e bendito, com um reinado administrado. E foi assim que Salomão pegou para administrar o reino. Então Salomão ele pega o reino de forma estruturada, encaminhada, mas e com mais do que isso, o mais importante do que isso era o temor que ele tinha com Deus. Mas Salomão, ele do decorrer da caminhada, onde ele escreve Eclesiastes, no contexto no qual ele escreve Eclesiastes, ele já estava no fim da sua história, aonde ele não estava mais com aquele entusiasmo, com aquele impulso, com aquelas emoções do começo, não. Ele termina já olhando para trás, olhando para o aprendizado, olhando para tudo que ele viveu e diz: tudo é vaidade. Salomão teve tudo, riqueza sem limite, prazeres sem limite. E ele olha para tudo e ele vê que se não há um propósito em tudo isso, é tudo vaidade. Então Salomão ele termina a sua vida escrevendo o livro de Eclesiastes. E quando ele escreve isso, ele começa a fazer como se fosse uma retrospectiva de sua vida, para ele cair na conclusão que realmente
O fim é melhor do que o começo. Muitas vezes começamos algo e achamos que o fim já é certo. Não, não, não. Muitas vezes começamos mal. E o fim, se a gente perseverar, porque Deus ele se agrada, não é com o todo aquele alvoroço do começo, com empolgação, energia. Não, que ele se agrada é no decorrer. Como é que você vai estar? Tá, você, por exemplo, você aceitou Cristo, se entregou, se batizou, você está na caminhada. E amém, glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí você começa uma caminhada. Na primeira adversidade você permanece firme, no primeiro vento você permanece firme. Você já começou a estabelecer raízes para que quando vier as adversidades você permaneça? Você ainda não se preocupou com as suas raízes, ou qualquer vento, qualquer circunstância vem e te derruba. Porque para que o seu fim ele seja bendito, é necessário que você permaneça firme no propósito, no meio. Porque se você abandonar, o fim vai ser certo. Qual que é o fim? O fim não vai ser tão favorável. Mas o que Deus se agrada é que a perseverança. Você está sendo perseverante nos seus propósitos, nos seus projetos, na sua fé? Porque é isso que vai determinar o quanto vai ser o seu fim. Não, mas eu comecei bem e acabei ruim. Não, não. Peraí, então é antes você começar não tão numa posição favorável e terminar bem, do que começar bem e terminar mal. Porque Davi começou não tão bem e terminou bem. Salomão começou bem e acabou mal, mas ele nos deixa uma lição. Ele nos deixa um entendimento para que nós não cometamos o mesmo erro. Para que a gente aprenda com ele. Para que a gente aplique e comece a entender que a perseverança no meio do caminho é o que agrada a Deus. Quem conclui. Em nome de Jesus você não vai parar. E eu quero aqui me aprofundar em três verdades profundas, três ensinamentos profundos que vai fazer com que a gente consiga terminar nossa carreira de forma abençoada. A primeira, começar bem não garante terminar bem. É possível começar bem e ter a fé terminar distante de Deus. Ou seja, é possível a gente começar bem e terminar com a nossa fé distante de Deus, se não houver perseverança. Segundo, Deus se importa mais com a consistência do que com empolgação. O reino não é construído por impulsos, mas por fidelidade diária. É diário. Por que diário? Porque o amanhã não nos pertence. O amanhã te pertence? Não, então o dia de você ser fiel é hoje. O ontem já foi. Terceiro, o fim revela o que o começo ainda não mostrava. É normal a gente começar o nosso projeto, o nosso propósito, e o começo é muito obscuro, assim como foi na vida de Abraão. Deus não revelou o fim. Porque se revelasse o fim, muitas vezes ele tinha desistido. E assim é Deus conosco. Às vezes Deus não vai revelar a caminhada. Porque às vezes se ele revelar para nós qual vai ser, o que vai acontecer amanhã ou depois, a gente desiste, fala, não, isso é muito pesado para mim, não dá não. Eu não vou ter fé para suportar isso não. Mas quando passamos por tudo isso, olhamos lá no fim, olhamos para trás, falamos, não, agora o fim revela o começo. Toda a trajetória foi necessário cada situação acontecer. Já aconteceu com você de você olhar e falar assim, nossa, aquilo que eu achava que estava dando tudo errado, na verdade estava dando tudo certo, tudo cooperou para que eu estivesse vivendo isso hoje. Porque se não tivesse acontecido aquilo, hoje eu não estaria aqui da forma que eu estou, com o entendimento que eu estou vivendo. Já aconteceu isso com você? Que foi necessário algo lá no começo acontecer que no momento você não entendia. Só depois você foi entender que aquilo era fundamental e era necessário acontecer? Assim é Deus trabalha. Assim Deus trabalha. Então, o que eu quero hoje é que podemos sair daqui com o entendimento que não vamos desistir no meio do processo. Avalie como você, avalie como a sua vida, avalie como sua vida está hoje, para que a gente termine melhor do que começamos. E eu quero aqui encerrar esse devocional com uma oração. Não, Deus, quero dizer algo para você, ó. Deus não é glorificado apenas por começos cheios de fé, mas por finais marcados por fidelidade. Hoje vamos ser fiel hoje. Temos o hoje para ser fiel. O amanhã já passou, o ontem já passou, o amanhã não nos pertence. Amém, irmãos? Vamos para a nossa oração final aqui, então, para que nós venhamos canalizar esse entendimento, para que isso possa fazer sentido em nossa vida, para que o amanhã reflita
a nossa busca hoje, a nossa entrega hoje, a nossa obediência hoje. Amém? Senhor, ajuda-nos a entender, compreender, meu Pai. Bem, o Senhor age e trabalha em nossas vidas, meu Pai, para que a gente aceite a sua boa, perfeita vontade. Que mesmo em diversidade a gente não venha desistir, mas que a gente venha permanecer para que o nosso fim seja bendito. Assim como aprendemos com Salomão no livro de Eclesiastes, meu Deus, que ele já estava no fim da vida dele. E tudo que ele passou nos revela que é melhor o fim do que o começo. Essa certeza que queremos ter, meu Pai, para a nossa vida. Que se a gente não desistir hoje, se a gente perseverar hoje, colheremos o fruto da nossa fé em Ti. E essa oração que fazemos, meu Pai, que essa oração possa alcançar o seu coração e te dê um novo entendimento na palavra do Senhor. Assim oramos e bendizemos o Teu nome, meu Pai. Sê conosco, hoje, para o todo sempre. Amém. Irmãos, fica aqui o meu agradecimento a você. Alguns vídeos atrás, eu deixei aqui a necessidade da gente estar batendo 50 inscritos para que a gente pudesse abrir live. E eu estava com dificuldade para alcançar esses inscritos. E eu falei, o nome do Senhor Jesus Cristo não vai deixar de ser glorificado por isso, não. Vamos manter firme, constante. E hoje já passamos a marca de 50 inscritos. Olha como que Deus é fiel. E eu falei que o nome de Jesus ia ser glorificado, que Deus ia dar essa vitória para nós, porque agora podemos abrir lives, podemos abrir de momento instantâneo, você vai poder interagir conosco aqui. Vamos estar marcando um dia, vamos estar passando para vocês vamos estar estudando qual vai ser o melhor dia de estar abrindo essa live. Vai ser lives de oração, 15 minutos de oração fervorosa para você acompanhar, para você receber oração. E o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado. E mais uma. Agora vai ter conteúdo, vai ter palavra todos os dias, de segunda a sábado. Olha que maravilha. Ou seja, vamos adiante, vamos avante. De segunda a sábado, uma palavra todos os dias, às 7 horas, vamos estar subindo um conteúdo para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado e você alcance todos os dias a sua bênção, uma palavra para você iniciar o seu dia sendo abençoado. Amém, meus irmãos? E vamos estar marcando um dia para a gente abrir nossa live de oração. Olha que benção. Viu como que Deus ele honra? Amém, meus irmãos? Fiquem na paz e até o próximo devocional. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Até a próxima.